Antes de começarmos, vamos à nossa mensagem inicial, que é aqui do nosso Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a mensagem de hoje é Crença, é a mensagem 137. E nessa mensagem, Emmanuel destaca o versículo 19 do capítulo 2 de uma carta de Tiago, da carta de Tiago que consta no Novo Testamento. Muitos consideram que esse Tiago, é o apóstolo Tiago, ok? E, embora também houvesse 2 Tiagos, mas não há uma unanimidade sobre isso. Mas não há problema sobre esse detalhe em especial. Mas vamos lá. Na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, temos: crês que há um só Deus e fazes bem. Mas os demônios também o creem e estremecem. Então, só a crença em Deus não define um homem de bem, um ser humano de bem. A questão é, o que fazemos com isto? Temos sempre informações, questões que nos chegam, recursos que a vida nos oferece, desafios que a vida nos oferece, e isto vai ser igual para todos nós. No entanto, o que vai diferir é o que fazemos com tudo isto. É isto que vai fazer a diferença. Então, cremos em Deus e diz Tiago que fazemos bem, mas ele ressalta que os demônios também o creem. Os demônios seriam aqueles espíritos impuros na classificação espiritual que encontramos no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, e os espíritos aqui tidos como demônios são aqueles que ainda se comprazem no mal. E nessa classificação seriam, então, os espíritos impuros. É a classe mais inferior dos espíritos da ordem dos espíritos imperfeitos. É a classe dos espíritos impuros, aqueles que se comprazem no mal. Nós também somos espíritos imperfeitos desta mesma ordem, mas não desta classe. Então, aqui Tiago destaca que esses espíritos que ainda se comprazem no mal, creem em Deus e estremecem, sabem do poder de Deus. No entanto, como filho rebelde, que sabe do pai bom que tem, isto pode não ser ainda, porque a lei do progresso é uma lei para todos, e todos nós estamos sujeitos às leis de Deus, ainda não cedeu a essa realidade. Mantém-se rebelde, como um filho diante de um pai bom. Pode ser até que no final de uma encarnação o filho mantenha-se rebelde. Só que no caso do filho de Deus é diferente de um filho encarnado. Né? A vida de um filho encarnado tem fim. A vida de um filho de Deus não tem fim. O filho de Deus é imortal. Cecília, seja bem-vinda. Sayonara, seja bem-vinda. Vamos então ouvir o comentário de Emmanuel sobre essas palavras de Tiago. Vamos repetir as palavras de Tiago. Crês que há um só Deus e fazes bem. Mas os demônios também o creem e estremecem. Comenta-nos Emmanuel. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença, que é o título da mensagem. Asseveramos a cada passo
a convicção iniludível, inquestionável, quanto à existência de Deus. Então, é algo que está definitivamente aceito do mais profundo do nosso ser. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciar a Deus, através do modo que supomos mais digno. Suposições válidas, porque pode ser dentro de uma religião cristã, não é? Pode ser dentro de uma religião não cristã, pode ser um judeu, pode ser um muçulmano, pode ser um hindu. Então, todos esses vão ter também Deus, a realidade de Deus, e também vão, então, com justiça, reverenciar a Deus dentro da sua doutrina religiosa. Continua Emmanuel nos dizendo: construímos santuários para honrar-lhe a munificência, ou seja, sua grandeza. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que suas leis são inelutáveis, desde que as que foram estatuídas para a semente até as que traçam o caminho às constelações. Então, essas suas leis, elas são imutáveis. Por quê? Porque Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, suas leis são perfeitas, e o que é perfeito não melhora, não é? Senão, seria imperfeito num progresso de aperfeiçoamento. Mas as leis de Deus são perfeitas, portanto, toda a sua criação tem esta marca, que se a sua criação não é perfeita, ela é o quê? Perfectível. Então, a lei do progresso nos impõe o avanço, seja no ritmo que for. No caso da natureza, é um ritmo extremamente ali cadenciado e bem marcado pelas leis físicas. No caso do ser humano, já é num determinado momento em que estamos senhores do nosso livre-arbítrio, será de acordo com a nossa própria vontade. Continua Emmanuel dizendo: articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. É a nossa forma de conversarmos com Deus. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la, ou seja, incorporar nos seus valores, vamos dizer. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a existência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crença nos planos inferiores, ou seja, nos lugares superiores e nos lugares inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé. Então, de novo, é esse diferenciador, não é? Está aí. Temos a crença, mas o que fazemos com ela? O que representa Deus para nós e o que esta crença pode nos estimular a realizar em nossas vidas. Assim também, como cristãos, o que nós, como discípulos de Jesus,
essa realidade que trazemos para nós, o que isto nos favorece no nosso crescimento espiritual, não é? Procuramos esmiuçar um pouco mais, porque este não é um tema simples, parece, mas não é.